Bom, hoje a gente vai discutir um pouco sobre controle biológico de pragas em relação ao sistema silvopastoril. Uma questão que a gente pode inicialmente conversar é sobre o que são as pragas, né? Como é que ela ocorre? Como inicia uma praga? Por quê, né? Por que a gente tem pragas? Inicialmente, a gente poderia partir do ponto de que a praga, toda praga, ela é um desequilíbrio ecológico. Ou seja, a natureza em equilíbrio não ocorre nenhuma praga, mas se ela entra em desequilíbrio, pode acontecer as pragas. Então, as árvores, elas podem influenciar o equilíbrio ecológico nas pastagens, exatamente porque vai aumentar a biodiversidade. Ela vai criar condições propícias para o desenvolvimento de pragas, para evitar, né, o desenvolvimento de pragas de pastagens ou de culturas, no geral. No entanto, se a gente não tiver uma biodiversidade com maior número de espécies, essas espécies elas têm pragas específicas, e essas pragas específicas elas vão ter condições de se reproduzir. Ou seja, se um gafanhoto ele come milho, e eu tenho um pé de milho e tenho outras plantas, ele vai comer aquele pé de milho, quando acabar ele não tem outra planta que ele seja adaptado, e ele vai morrer. Ele pode até reproduzir, mas não vai ter como continuar essa reprodução, porque não vai ter alimento favorável para o desenvolvimento dele. Mas se eu tenho um gafanhoto que come um pé de milho, e quando ele se alimentar de um pé de milho, ele vai reproduzir, ele vai deixar os ovos dele lá, 400, 600 ovos, 800 ovos, mas vai ter milhares de pé de milho ao redor dele, ou seja, uma monocultura. O que é que vai acontecer? Esses ovos vão eclodir e nós vamos ter milhares de gafanhotos que vão também pôr milhares de ovos e milhões de ovos, e esses milhões de ovos vão eclodir e vão nascer novos gafanhotos. E aí gera uma praga a partir dessa monocultura. Mas aí a gente pode dizer que a monocultura está equilibrada, tá as plantas todas sadias, bonitinhas, né, tudo alinhada, adubadas, foi feito todo o tratamento, então por que a praga? O que foi o desequilíbrio? E dessa forma a gente pode dizer que nas condições naturais, as pragas não têm lugar para o desenvolvimento porque elas não vão ter alimentos suficientes para se desenvolver. Ou seja, as diferentes espécies vão ter diferentes substâncias, inclusive taninos, que são a proteção que as plantas têm naturalmente, para não dar lugar ao desenvolvimento dessas pragas, dessas plantas. Saem substâncias que vão inibindo o desenvolvimento de algumas pragas, né? O que são pragas? Pode ser inseto, pode ser ácaros, pode ser doenças bacteriológicas que vão destruir a planta. Então, se ela está em condições de propiciar o desenvolvimento de inimigos, aliás, de insetos ou qualquer dessas questões aí que a gente falou, inseto, ácaro, no caso, também doenças, se nós temos condições propícias para isso, ela vai ter um favorecimento, vai se desenvolver. Então, as condições podem favorecer também o surgimento de inimigos naturais dessas pragas, dessa forma, dá lugar ao controle biológico das mesmas, ou seja, num ambiente normal, existe também o desenvolvimento de um inseto e o desenvolvimento do inimigo natural. Um sapo, por exemplo, é inimigo natural. Uma joaninha é o inimigo natural da cochonilha. Um passarinho é inimigo natural de uma lagarta. E assim vai. Então, os nichos ecológicos, eles têm sempre predadores que vão estar controlando o desenvolvimento de uma população, além das plantas que servem de alimento. Então, nessas condições naturais, onde existem várias espécies e não há um desequilíbrio ecológico, a gente não tem pragas. Então, praga, ela está sempre ligada a um desequilíbrio ecológico.
Então, as árvores podem influenciar o equilíbrio ecológico nas pastagens, criando condições propícias para o desenvolvimento de pragas de pastagens ou de culturas. Então, elas vão desenvolver ou aumentar a quantidade de espécies que vão estar controlando as pragas das pastagens. Então, Kohler, em 1988, estudando o efeito das árvores, ou das áreas, aliás, das áreas sombreadas e não sombreadas e pastagens de Brachiara decumbens sobre o comportamento de populações das cigarrinhas das pastagens e do seu predador natural, a mosca Salpingaster nigra, verificou que na área sombreada houve maior quantidade de ninfas de cigarrinhas, mas menor número de adultos do que no sol. Quanto à mosca Salpingaster nigra, a quantidade de ninfas por metro quadrado não diferiu entre as duas áreas, mas o número de adultos que foi maior na sombra do que no sol. Ou seja, o desenvolvimento das ninfas, você sabe o que é ninfas ou não? Aquela fase intermediária, né, entre a larva e o adulto. Pode ser uma larva pequena, ou pode ser uma larva de inseto maior. Em alguns momentos, essas larvas elas podem viver dentro do solo, se alimentando de raízes, de matéria orgânica, e quando vão ficando mais adultos, aí eles ficam naquele formato de ninfa, que é a fase de metamorfose, para se transformar em um adulto. Então, eles criam uma asa e aí sai voando, como besouro, ou como borboleta, né, como um coleóptero, díptero, e assim vai. Então, são fases intermediárias. Bom, o que acontece? Essa mosca, ela negra, ela é uma praga, né? É uma praga, e essa mosca, ela, a pleno sol, a quantidade de ninfas dela não diferiu entre as duas áreas, mas o número de adultos foi maior na sombra do que no sol, ou seja, a mosca na sombra, ela, em termos de adulto, ela era maior, mas em termos de pragas no solo, ela tinha, ou de ninfas, né? Ela tinha em menor quantidade. Então, progressivamente, se tem mais árvores, no solo vai ter menos ninfa. Se a gente tem mais sol, mais abertura, teria mais condições de proliferação de mais adultos. Quanto mais adultos, mais posturas e, consequentemente, maior quantidade de moscas. Então, veja, há um desequilíbrio aí porque a região onde tem um sombreamento tem menos ninfas, a região onde tem mais sol tem mais adultos. E aí a gente, aliás, tem mais ninfa. E a região onde tem sombreamento tem mais adultos. O que é que a gente vê nesse sentido? É que se fosse uma floresta natural, a gente não iria ter esse aumento em relação ao número de moscas, porque as áreas ensolaradas, né, com maior temperatura, não existiriam. E aí iria ter um maior equilíbrio. Então, os efeitos sobre as condições de solo em uma pastagem arborizada. Primeiro, a conservação do solo em áreas de pastagem depende essencialmente da manutenção adequada de cobertura vegetal. A cobertura vegetal ela pode ser feita pelas árvores, pelos arbustos e pelas ervas. Já em pastagens que estão completamente degradadas, sem árvore nenhuma, foi tirada toda a vegetação, as pastagens, início de degradação também, aquelas que começam ao solo a ter erosão e também criar muita erva daninha e não ser mais nenhuma outra planta que seja alimentação, né, dos animais ou forragem. A cobertura vegetal deficiente expõe o solo, facilitando a erosão hídrica e eólica. Essa erosão eólica acontece quando tem o solo completamente desnudo, no verão, por exemplo, há muito vento, e esse vento vai levando as partículas menores do solo, vai transformando aquele solo mais pedregoso e praticamente há um ressecamento também da camada superficial do solo.
Então, nessas condições, as árvores podem auxiliar na conservação do solo e no melhoramento da sua fertilidade. A gente já viu na outra aula que a queda das folhas, com o passar do tempo, essas folhas vão sendo utilizadas pelos micro-organismos e, com isso, vai tendo um aumento da matéria orgânica do solo, né? Aí vejam essas figuras aqui, lá em Maribondo, aqui tem Maribondo na parte de cima, e aqui embaixo a gente tem a parte ali de Maribondo visto em outra área, tá certo? Então vejam, a diferença aqui de uma área com... Deixa eu ver se eu consigo. Uma área completamente desnuda, né, com a montanha aqui. Vocês conseguem ver o mouse ou não? Consigo. Estou conseguindo ver aqui. Sim. Então, vejam essa área aqui totalmente desnuda, só tem uma árvore, tá certo? E aqui o gado na parte mais verde, mais baixa, né? Essa outra parte aqui, um pouco mais para cá, a gente teria mais uma outra árvore. Está mais úmido aqui, tem um pouquinho mais de animal. Na verdade, é a mesma área, só que um pouco mais para trás, tá certo? E a gente vê uma outra área na mesma época, esse aqui foi tirado na mesma época, na mesma semana, mesma a foto. Vejam a outra região onde a gente tem um pouco mais de cobertura vegetal. Né? Então, a diferença é muito grande. Inclusive, no verde, é diferente, porque há uma diminuição na corrente de vento, há uma diminuição na perda de umidade quando você tem mais árvore. Há uma proteção maior do solo. Né? E a gente vê aqui, ó, cercas vivas ao redor, que serve para cortina de romper o vento. Então, essas cortinas podem ir diminuindo o vento direto no solo e nas plantas herbáceas, e aí perde menos água. Aqui a gente tem na cobertura da serra, né, ainda tem um pouco de mato. Ó. Então, há uma diferença muito grande entre a ambiência aqui e essa outra aqui. Né? Então, vejam que aqui a gente já começa a ver algumas rochas, como se fosse uma costela, né? Uma costela de um boi, digamos. Então, o que são essas rochas que estão aparecendo aqui? A gente vê nessa área aqui, por aqui também, ó. É o quê? A degradação do solo. Degradação, verdade. Não é? A partir da erosão, tanto da água, a erosão hídrica, como a erosão também eólica. Erosão do vento, que vai tirando o solo, vai escorrendo toda a parte superior e vai ficar somente a rocha matriz. No final, a gente vai ver que vai ficar somente rocha matriz e as rochas expostas. Quando vocês passarem ali por Maribondo, vocês vão ver bastante rochas expostas e na parte superficial algum solo. Você passa sempre, né, Kelso, por ali? Quase todo dia. Quase todo dia, pronto. Então, no lado esquerdo você vai ver bastante serra com rochas expostas. Exatamente porque foi tirada a vegetação e a erosão vai cada dia tirando mais solo e vai expondo as rochas. Então, para vocês terem uma ideia da formação do solo, 1 centímetro, que é um dedo de solo, ele passa entre 100 a 400 anos para se formar. Então, imagine quando a gente expõe o solo numa chuva de verão, por exemplo, e o solo está todo desnudo, onde escorre 2, 3 centímetros de solo ao mesmo tempo. Ou seja, o trabalho que a natureza fez em, sei lá, 800 anos, 400 anos, 500 anos, vai embora em um único dia. Num único dia. Então, esse trabalho nosso de proteção do solo, ele é muito importante, né? A conservação do solo. Vocês viram com a Cláudia, né? A disciplina. Sim. É isso? Então, os métodos de conservação. Então, aquilo lá não sai para aula, não. É interessante que a gente pratique, porque aí a gente vai estar dando uma resposta nessa continuidade de conservação do solo. Então, a copa da árvore, ou fuste, que é o tronco das árvores, pode conferir proteção física para a pastagem, resumindo, a velocidade dos ventos e o impacto da chuva sobre a superfície do solo. Quanto mais árvores, mais esse impacto da chuva que vem
e é uma altura de 1 quilômetro, 2 quilômetros, quando ele chega, ele tem uma força de quebrar as partículas do solo, se está exposto, ele vai fazer isso, é o chamado splash, né? Ele vai quebrando as partículas do solo e vai fazendo com que haja a erosão. A velocidade dos ventos também fazem com que haja um carregamento, né, das partículas menores da superfície do solo. Então, a redução na velocidade dos ventos, a partir de barreiras de árvores, né, que a gente coloca, que deixa na cerca ou a cada 10 metros, 20 metros, uma carreira de árvores para diminuir a velocidade do vento, além de diminuir as perdas diretas do solo, também reduz a evaporação da umidade do solo. Vai fazer com que essa umidade que está na superfície do solo, ela permaneça mais tempo, quando não tem um vento, porque o vento, ele tira das plantas e do solo mais água do que se tivesse somente o sol aquecendo. Ou seja, se a gente tem um sol e ainda tem um vento, a gente vai ter uma perda de umidade muito maior do que se tivesse somente o sol, a incidência do sol direto. Pode falar, Carlos. Não, era que lá na nossa propriedade antigamente fizemos uma corta de umas árvores lá e sofremos em torno de uns 3 anos, né, a quantidade de poeira que chegava na nossa residência lá. Uhum. Aí, até 3 anos até conseguir que essas árvores crescessem novamente e diminuísse o impacto que o vento trazia. Né, Ou seja, essa poeira é o quê? Partículas, né, de solo, partículas né, do solo, carreada lá para a minha residência. Transformar a sua casa numa montanha. Não é verdade. E é isso, e a perda do solo, que a gente começou, né? O que a natureza passou dezenas de anos para montar, para construir, a gente pode perder pelo vento e pelo escorrimento na água. Então, uma das consequências do controle da erosão hídrica é o aumento na infiltração de água no solo, ou seja, se a gente tem o controle da erosão, se a gente tem um solo mais conservado, a gente vai ter como armazenar mais água no solo. O melhor aproveitamento da água das chuvas, porque se o solo ele está completamente desnudo, está desprotegido, a água ela vai chegar, vai escorrer rapidamente e não penetra. Se você vê uma chuva de verão, por que a chuva de verão enche barreiro? Porque ela vem em grande quantidade, ela vem e escorre já diretamente, ela não chega a penetrar. Isso, não dá tempo de penetrar, né? Porque é em grande quantidade e o solo está completamente sem vegetação. Grande quantidade em um pequeno tempo, né? Então a gente tem 30, 40 milímetros numa hora só, né? Dentro de uma hora, duas, verdade. cai uma vez. Então essa água vai escorrer, mas com ela vai levar a grande quantidade do solo, né? Então, o maior perigo que a gente tem de erosão são essas chuvas torrenciais fortes de verão, as trovoadas, né? Isso. Então, além disso, com a morte e decomposição de parte das raízes das árvores, a porosidade do solo é melhorada. Vai melhorar. Contribuindo também para aumentar a taxa de filtração de água. Oi? Não é. Quando alguns estudos que foram feitos, né? Quanto maior a parte que as ervas daninhas, que tem um período curto de floração, senescência, né? Quando elas vêm a morrerem, né? Os canais que elas formam no solo, né? Melhora 100%. A infiltração, né? A infiltração. A permeabilidade e a lixiviação. Lixiviação pode ser usado também, mas o carreamento de substâncias da superfície para a parte interna do solo, principalmente de material orgânico, é importante também, porque vai levar fertilidade para a parte interna do solo, para uma profundidade maior. Então, isso vai beneficiar o solo futuramente, né? E
A água que penetra no solo, ela fica armazenada. Então, a água que penetrou a 50, 60 centímetros, o sol, para retirar, ele vai passar um mês ou mais. Então, essa água está lá e pode ser utilizada pelas plantas. Quando ela escorre rapidamente, essa água ela vai ser perdida, né? Se tiver na propriedade barragens que consiga segurar toda essa água, ótimo. Mas se não, toda essa água vai embora para o rio e tchau, a gente não consegue mais utilizar. Para a gente ter uma ideia, cada milímetro... Professor, mas quando acontece essas chuvas torrenciais, né, até as barragens sofrem também, né, por conta da quantidade de matéria orgânica e inorgânica que é carregada até ela. Isso. Né? E, inclusive, chega a entupir algumas barragens, né? Verdade. De solo e tudo. Isso. Além de, às vezes, também, quando é muito forte, ela acaba derrubando as barragens e estourando tudo, e assim vai, pela velocidade que nós temos. Então, Isso. se tivesse mais plantas, a velocidade do escorrimento seria menor. Então, seria menor. Obstáculos que a planta vai fazendo e a infiltração vai melhorando em tudo. Ou seja, deixar o solo desnudo no verão é completamente errado, né? É melhor a gente deixar a erva daninha lá, que eu chamo de espontânea, daninha, invasora, o que for, deixar ela crescer no verão e cobrir o solo, porque está diminuindo a temperatura do solo, está aumentando o teor de matéria orgânica e também está servindo, né, de proteção. De proteção. A parte mais essencial é essa parte de proteção. Exatamente. Bom, o que eu estava iniciando a falar é o seguinte: se a gente tem 1 milímetro de chuva, significa que a gente tem por metro quadrado 1 litro, tá certo? Se eu tenho, durante o verão, 40 milímetros de chuva, eu tenho 40 litros de água por metro quadrado. Então, veja que isso é uma quantidade enorme de água, né? E aí, se essa água vai toda embora, eu tenho 0 litro, sei lá, 1 ou 2 litros talvez penetre, mas eu poderia ter 30, 40 litros de água armazenada naquele solo que ficaria o verão também, entendeu? Então, quando se dá uma trovoada, que chove 30, 40, às vezes passa 2, 3 dias chovendo, se chega, sei lá, 60 milímetros, eu teria 60 litros de água por metro quadrado. Então, veja que uma propriedade que tem 10 mil litros, vezes 60, eu teria 10 mil vezes 60 dá quanto? Fazer a continha aqui, né? 10 mil vezes 60. Eu teria 600 mil litros de água por hectare. Então, veja a quantidade de água que a gente perde, né? Deixa ir embora, bastante, porque a gente não consegue armazenar. Então, uma forma de armazenar é a gente deixar o solo permeável para que seja essa água toda seja infiltrada e consiga ser armazenado. Pode falar, Karine. Então, uma das alternativas seria as barragens subterrâneas. Sim, as barragens subterrâneas, elas imitam a própria natureza, né? Porque a barragem subterrânea, ela está em um declive, uma parte mais declivosa, onde tenha um solo que não seja permeável, uma parte de solo de rocha, e ela não vai permitir que a água vá escorrer ou vá lixiviar solo adentro, né? Mas no solo, naturalmente, em todas as áreas, toda água que penetrar e que seja infiltrada, ela vai estar armazenada. Então, se a gente tem uma montanha e a gente faz alguns aclives, né, algumas áreas de penetração, como se fosse terraços, né, terraceamento, ou mesmo leirão, a gente pode propiciar também que essa água ela fique infiltrada por alguns dias, fique depositada por alguns dias e vá lentamente se filtrando. Mas esse trabalho é feito pelas ervas daninhas, pelas árvores, naturalmente. E se a gente tem uma mata,
a gente vai ter uma proteção de liteira, uma proteção das árvores que vai bater em cima da copa, vai descer mais lentamente. Nós vamos ter várias raízes ali que vão estar formando galerias que vão favorecer essa infiltração. Então, se você vê de uma mata, a água que cai, dificilmente escorre muito. Mas quando tem um riacho, acabou-se a chuva e passa-se dias e dias escorrendo água, né? Você não sabe, não está chovendo. Verdade. Por que esse riacho tem água? É exatamente porque essa água foi infiltrada naquele solo e ele vai lentamente passando, né, pelos poros e vai escorrendo. O que sobra vai para o riacho, mas aí depois de um certo período. Mas até chegar no riacho, ele alimentou, ele forneceu água para muita planta. Então, essa é a ideia, né, que a gente precisa manter na nossa propriedade, essa capacidade de absorver e de armazenar a água no solo o máximo possível. Outra questão é a evaporação. Então, as plantas, elas fazem a evapotranspiração, elas vão tirar a água do solo e vão levar para a atmosfera em forma de vapor. Isso vai favorecer o aumento da umidade também relativa do ar. O aumento da umidade relativa do ar é benéfico também, tanto na formação de nuvens, como também na atmosfera geral. Outra questão é que essa água que estava lá embaixo, a planta tirou e evaporou, quando é à noite, aquela água que não se transformou em nuvem, ela cai na forma de sereno, ela volta para a terra. Então, aquele sereno que a gente tem à noite, se tem alta umidade relativa do ar, esse sereno, essa água, ela volta para a superfície do solo outra vez e ajuda de novo as plantas. Então, uma água que foi lá para a parte inferior do solo, ela pode voltar à atmosfera através das plantas. Então, vejam que ciclo muito interessante que é o ciclo da água a partir dessa bomba natural, né, de puxar água lá do subsolo, que é a árvore. Se não tem árvore, não tem essa bomba. A gente acaba com as bombas de sucção, né? Cada árvore é basicamente uma bomba sapinho no solo, puxando água e levando para a atmosfera. Ela está realizando a fotossíntese, vai estar usando as moléculas de água, mas ela vai estar também liberando bastante vapor de água para a atmosfera. Então, com isso, ela tem a possibilidade de transportar uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. Para vocês terem ideia de quantidade de água, um pé de milho adulto, ele retira do solo em torno de 3 litros por dia e faz seu trabalho e evapora depois certa quantidade desses 3 litros. Ele pode chegar a evaporar praticamente tudo. Se ele utiliza e tem uma sequência, né, de entrada de água, ele evapora. Já um pé de eucalipto, uma árvore grande, né, uma jaqueira, ela chega a fazer evapotranspiração de 60 litros de água por dia. Então, veja, um pé de jaca está jogando na atmosfera 60 litros de água que vai ser distribuído na atmosfera. Agora, imagine a Amazônia. Eu mandei antes para vocês uma discussão sobre a Amazônia, né? Um pontozinho aí, um vídeo. Mas, veja, a Amazônia, a quantidade de árvore que tem, ela faz com que haja uma evaporação tão grande que essa evaporação é chamada de rios, rio corredor de água a partir da atmosfera, né? Ou seja, toda a água que é evaporada da Amazônia, ela evapora de rios, de vários lugares, de igarapés, de tudo quanto é lugar que tem árvore, e essa água que fica na atmosfera, ela é empurrada pela camada atmosférica, principalmente os ventos, e essa água ela vai viajar até chegar no Oceano Atlântico. E por onde é que ele viaja? Ela poderia viajar indo direto para o Peru, para a Bolívia, mas como encontra a Cordilheira dos Andes, é desviada. E os ventos que vêm do Oceano Pacífico também fazem com que haja um choque aí. Então, parte dessas nuvens que são formadas a partir da Amazônia vai cair de novo na Cordilheira dos Andes, ou seja, a Amazônia dos Andes, né, que a Amazônia não só é brasileira, tem grande parte no Peru, na Venezuela, começa da Venezuela, Equador, e vai Peru, depois até a Bolívia. Então,
essa parte amazônica toda, nessa parte dos Andes, como há chuvas, dessas nuvens que não conseguem passar, transportar, né, passar por cima dos Andes, e essas chuvas formam os rios que vêm de novo como água para os rios da Amazônia. E a outra parte que é desviada, ela vai passar para formar o Pantanal e para formar aqueles estados mais ricos do Brasil, que é a região sudeste, né? Então, aí nós temos o Mato Grosso, Tocantins, parte da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Toda essa chuva daquela região é resultado da água que vem da Amazônia. Então, se a gente corta a Amazônia, se a gente destrói a Amazônia, a gente vai destruir todo esse fornecimento de água da maioria do centro do Brasil, centro-oeste e sudeste. Então, é um grande tiro no pé, na verdade, né? Imagina, você tem o maior fornecedor de água, a floresta amazônica, que a gente destruir, a gente está destruindo todas essas regiões. Então, tem estudo que mostra que nos mesmos paralelos que está essa região nossa centro-oeste, se a gente levar o mapa mundo, né, a gente vai ver que nas outras regiões, na África, na Ásia, na Austrália, são desertos. Estão no mesmo paralelo que está São Paulo, que está Cuiabá, que está a Bolívia. Então, era para ser um deserto ali. Por que não é um deserto? Graças à água que vem da Amazônia e os Andes que impedem de que essa água passe toda. Então, como ela não passa, ela desvia e vem para a região sudeste. Depois vocês dêem uma olhadinha direito para vocês e vejam essa mapa dos desertos para vocês ter uma noção mais ou menos do que se trata, do que eu estou falando, tá certo? E outra questão, por que a Amazônia, por que aquela região ali tem floresta? Né? Nessa região equatorial, normalmente a gente tem, em outras regiões como na África, também a formação de florestas, exatamente pelo encontro de ventos frios e quentes naquela região, que vem do extremo do hemisfério norte, do sul, e ao encontro, e há uma convecção, e aí, com isso, essa convecção faz com que haja uma grande quantidade de chuvas. Bom, voltando aos solos, os solos nossos, das pastagens e de produção animal no geral, eles precisam de uma certa quantidade de água, principalmente no verão. Se a gente olhar na nossa região aqui, precisa até muito mais, mas a gente não tem trabalhado na conservação dos solos, nem na captura das águas das chuvas. Com isso, a gente tem diminuído a produção de forragens, porque a gente não tem esse trabalho de conservação, nem de captura de águas, tá certo? Então, essa conservação das águas também, essa apropriação das águas que caem das chuvas, que são poucas, também é interessante que a gente trabalhe nessa visão, porque aí a gente vai ter uma maior quantidade de água, e aí, com isso, a gente vai ter uma maior produção de matéria seca, no geral, para alimentar os animais. Então, vocês vejam depois os cálculozinhos e vejam uma terra. Karina, por exemplo, tem quantas tarefas de pastagem tem, Karina? Você lá, que cria gado. Não crio gado não, professor. Pensei que você criava gado. A menina é fazendeira, professor. A menina. Ela está escondendo, eu vi ela com as fotos. É fazendeira ela. Mas acho que ela está escondendo o gado. Mas imagine, Karina, aí, então, quem cria gado lá, tem 10 tarefas de terra, tá certo? 10 tarefas de terra, digamos 3 hectares. Então, veja, 30 mil metros quadrados, né? 30 mil metros quadrados, a gente tem 30 mil metros quadrados, e se a gente tem 300 milímetros por ano, que é pouco, né? Às vezes chove 800, no sertão 600. Então, multipliquem depois isso para ver quanto é 3 hectares de terra, quanto de água a gente recebe. E essa água toda, a gente viu na Trovada de Santana agora, né? Que subiu mais de 10 metros o rio ali, passou por dentro da cidade, levou uma rua inteira praticamente. E essa água foi para onde? Todinha.
A gente tá vendo assim, Professor, tá? Oi? como agora aqui tá chovendo muito, Tá chovendo aí? chovendo, tá, chovendo e trovejando, e ventando Maravilha. muito. Ah, que Uhum. bom. Aí, tipo, como o pessoal acabou de colher agora e os solos estão todos desprotegidos, então isso favorece o processo de erosão do solo, né? Isso. Processo de erosão, exatamente. Mas aí tem que estudar uma forma de que, mesmo com a agricultura, no estágio final da cultura, não faça limpa mais, né? Eles plantam o quê? Feijão, é? Feijão e milho, geralmente. Pois é, toda essa palhada de feijão e milho, no final, o feijão, quando tiver já maduro, né, com as vagens, não limpar mais o terreno, arrancar o feijão, o milho, deixar também lá no terreno, tirar só a espiga, deixar parte dessa palhada lá e deixar o mato que nascer durante o último mês de inverno, deixar crescer naturalmente, não limpar mais, deixar Não, crescer mesmo. professor, mas não faz não limpa depois que colhe. Não, mas no final na É cultura, Mas porque, eles tipo, é fazem limpa serra, também. então venta muito, mesmo que isso acaba, então, Aham. levando da mesma forma. Tá faltando o quê, então? O que o Kelso falou na estante, né? tem Persistente. que fazer uma barreira, né? Barreira, Agregar algo nessa terra para poder, né, diminuir os impactos. isso. Tem que fazer faixas de árvore, de arbustos. Mas tem, porque geralmente, porque é serra, então tem árvore ao redor. Uhum. É isso, tem que dar uma reestudada, Karina, como a gente concentrar mais água, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o quadro aqui. Só um minuto. Aí veja aqui. Por exemplo, se aqui é uma serra, a gente pode fazer algumas leiras. Nesse sentido, aqui é a serra, né? E essas leiras, elas têm que cortar as águas. Além das leiras, a gente pode colocar o quê? Arbustos ou árvores assim, ó. A cada 10 metros, mais ou menos 10, 15 metros, a gente fazer isso com árvores. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Sim, né? Sim, sim. Então, o que é que vai acontecer? Com essas árvores aqui, e arleiras, e pode plantar capim fixo mesmo, algo que fique firme aqui. Capim santo, por exemplo, para vender chá. Ninguém vende chá de capim santo, quase ninguém, né? Na Europa é caríssimo. E erva cidreira, tão cara que tem outra planta aqui na Europa, vende o chazinho, vende muito e o povo briga e não tem. Praticamente que lá seca tudo. É hortelã miúda para fazer infusão. Chá nos restaurantes, lanchonetes, vende chá. Bom, aí aqui, se a gente colocar uma fila ou duas de capim e uma de árvorezinha, por exemplo, a glericídia, a praíbeira, sei lá, qualquer planta aí que pode manter isso para não cobrir o solo no inverno, a glericídia é ótima. A gente tem uma glericídia aqui, ó, ela desgalha bastante, né? Fica aqueles galhos, tarará. Aí quando chegar no inverno, para não sombrear o pé de milho e o feijão, a gente vem e corta aqui antes do inverno, quando começar o inverno, corta ele todinho, deixa só o tronco. Aí essas galhas vão ficar aqui e vão ser fonte de nitrogênio. Aí a gente vem e planta, tá certo? O feijão tal. Quando tiver faltando um mês para acabar o inverno, digamos, final de julho, a gente não roça, não faz mais limpa nenhuma. Se crescer mato, deixa crescer mato. E aí essa planta ela começa a brotar também e crescer. Quando for no verão, ela vai estar fazendo sombra e vai estar caindo folha e tal. E aí a gente vai ter sempre a cada 10 metros isso. Então, fazendo aqui do lado, a gente teria aqui uma leira,
Aí a gente tem a declinação subindo aqui, aqui vai ter uma outra leira, e aqui outra linha de árvore, de glericídia. Eu estou dizendo glericídia, mas você pode ser feijão guandu, pode ser qualquer outra coisa. E nessas leiras aqui, plantar algum capim que segure essa terra, para a terra não estar se desmoronando. Pode ser o búfalo, por exemplo. Plantar bem o búfalo para que fique uma faixa de búfalo que você aproveite também. Então, você vai ter uma forragem e você vai ter alimento aqui no meio. Forragem e alimento. E a água, quando ela vai escorrer, ela vai ficar parte aqui preservada. Então, se ela passar aqui 1 hora para poder escorrer, essa hora que ela passa aqui, ela vai penetrar mais tempo do que se ela escorrer direto. Entenderam? Quanto mais conseguir fazer pequenas represazinhas aqui, interessante. E a outra questão Karina, quando vier o vento, ela vai ter uma proteção. Então, se eu tenho para cada metro vertical de árvore que eu tenho aqui, eu protejo 4 na horizontal. Ou seja, se eu tiver 1 metro aqui de planta, eu tenho 4 metros protegidos de vento na horizontal, entenderam? Se eu tiver 10 metros, um eucalipto, por exemplo, não deve ter só um. Sempre plantar em 2, 3 fileiras, se for uma árvore mais alta. Então, vou ter, se ela tem 10 metros, eu tenho 40 metros de proteção de vento. Então, mais ou menos essa ideia que eu estava falando, que a gente pode fazer essas modificações aos poucos nos terrenos equivosos para que a gente tenha uma maior infiltração. Então, faixas de capim, faixas de plantas, a cada 10 metros, uma faixa de 2 metros de capim, para que a água, quando bater no capim, ela infiltre. E a gente pode deixar isso de inverno e verão. E esse capim vai ser perdido? Não, planta um capim que você vai, a cada 30, 40 dias, colher para os animais. No inverno vai colher bastante, vai fazer feno, e no verão ele vai secar, vai ficar seco lá, mas quando chover ele vai ser uma proteção contra a erosão. Tá certo? Às vezes a gente perde um pouquinho de solo para a produção, mas ganha, no geral, com a conservação do solo. Essa conservação do solo a gente faz muito pouco por ela, e também a infiltração de água, né? Com certeza, qualquer faixa de capim vai dar a possibilidade de uma maior quantidade de água infiltrada no solo. E se tiver pequenos arbustos ou árvores, melhor ainda, porque aí a gente vai ter como ter maior infiltração também por causa da matéria orgânica que aumenta. Essa área aqui como é o nome dali? Barra de São Miguel, a usina, né? Então, há alguns anos atrás, a usina tem feito isso, ela corta a cana e a palhada antes de se queimar, né? A palhada seca que sobra, eles têm feito esses fardos de feno e têm vendido para quem cria gado. Eles não usavam isso, fica sempre um resto de matéria orgânica no solo, mas aí, vejam o benefício em relação à produção animal, para a produção animal. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer também em todas as áreas que tenha qualquer palhada nativa, né? Para quem tem trator, dá para passar a roçadeira cortando, ficou aqui um monte de mato, tal. Antes de poder começar o plantio, passar a roçadeira, o trator mesmo que ele vai incorporar a palhada, e aí essa palhada toda ela vira matéria orgânica de novo. Algumas usinas elas estão plantando feijão de corda, crotalária, algumas leguminosas que vão também aumentar o nível de nitrogênio antes do próximo plantio, que também é muito interessante. Então, olha aqui a palhada do que sobrou da cultura e planta uma leguminosa no início do inverno, aí dá 45, 60 dias, no máximo 45, 50 dias, para que essa leguminosa desenvolva, aí passa o trator incorporando essa matéria verde, e aí vira uma fonte de nitrogênio de matéria orgânica, aí vem com a cultura principal. A cultura principal aqui é a cana, mas no sertão a gente poderia ter plantio de palma, de milho, de feijão, de gergelim, de tanta coisa, né? Que algodão e outras culturas que a gente possa colocar também no sertão.
até agave, né? Tem algumas áreas do sertão da Bahia que ganham muito dinheiro com agave, fazendo tapete, fazendo artesanato. Tem várias culturas que se adaptam no feijão, a mandioca, e assim vai, né? Algum comentário aí, vocês? Karine? Karine? Não, não, tá tranquilo, professor. Eu, e agora tá sendo esse período que estão cortando a cana e estão Uhum. fazendo a parte De de feno? fenação. Isso. Isso. Né? Você passa agora e ocorre isso está ocorrendo mais frequentemente, né? Que Aham. antes, como o senhor falou, né? Eles não seriam uma parte para eles inútil, né? Que para Praticamente eles jogam fora, né? isso, Ou que fica lá no solo perdido. para deslocagem dos caminhões para usar lá como combustível na usina é inviável, né? Não, mas aí o combustível da usina é o bagaço da É o cana. bagaço em si Moe, mesmo, como já tem em excesso, o né? bagaço da cana, eles moem, aí fica aquele bagaço todinho, eles secam e já é combustível. Eles não gastam praticamente energia, né? A usina, ela produz energia elétrica quando ela está moendo. Ela é autossuficiente em energia e ainda produz para a companhia, né, de energia. Sempre foi assim, elas são autossuficientes. A partir da caldeira, né, ela cozinha a água que ferve vira vapor e o vapor é que gira as turbinas de geração de energia. Então é autossuficiente em energia. Estudos realizados para medir o efeito de diferentes sistemas de cobertura vegetal do solo no controle de erosão e escoamento superficial de água em relação a florestas tropicais úmidas indicam que maior eficiência foi obtida em sistemas com mais de um estrato de cobertura vegetal, ou seja, mais de uma espécie, né? Em um desses estudos, a eficiência aumentou no sentido florestas em maior quantidade, gramíneas nativas mais Gliricidia sepium, em terceiro lugar, gramíneas nativas e, por último, solo descoberto, ou seja, as florestas elas vão conservar maior quantidade de água, né? Depois nós temos gramíneas associadas, como eu falei antes, a Gliricidia com capim embaixo, né? É interessante também. Pode ser glericídio, pode ser outra leguminosa que se tenha. E gramíneas nativas, aí poderia colocar aqueles capins de roça, aquela vegetação nativa que nasce no inverno, né? E o solo descoberto, por último, que praticamente não vai conservar muito. Pelo contrário, qualquer chuva mais torrencial vai fazer com que haja o escorrimento e perda de muito solo. Portanto, as copas, aqui fotopei aqui, as copas das árvores, conferindo um extrato extra de cobertura vegetal, pode favorecer a conservação do solo e da água em pastagem. Aquela copa da árvore, né, aquela parte superior, ela protege do primeiro impacto da chuva, né, os pingos, ela vai fazer com que haja um escorrimento mais suave e diminui esse impacto, com isso ele também vai conservar mais o solo. E se tiver uma proteção embaixo, aí, uma camada de outros estratos herbáceos, de outras plantas que cubram, haja uma superior, uma intermediária, uma inferior, uma rasteira e uma cobertura de folha embaixo, pronto, é perfeita. A floresta, ela é perfeita porque ela produz várias camadas que protegem o solo, né? E também vai incorporando aos poucos esse material orgânico que vai sendo retroalimentado, ou seja, ele tira minerais para produzir a árvore devolve em folhas, que vai retroalimentando o solo, vai voltando para o solo e vai alimentando de novo a árvore. É um ciclo de minerais, ciclo chamado de carbono, onde ela vai e volta. Assim como a água também, ela sai do solo, mas volta para o solo a partir da chuva, né? Então, esses ciclos do carbono e o ciclo da água, eles estão inteiramente ligados na natureza através da produção de árvore, na existência da árvore em si, né? Nesse desenhozinho, a gente vê aqui
a erosão inicial, né? Aqui a gente vê uma encosta, e aí a encosta ao escorrimento da água. Aí veja que, nesse caso aqui, a gente tem uma erosão aqui já na parte inferior. Esse outro formato aqui, nós temos uma erosão no declive, né? E nesse terceiro aqui, nós temos a erosão geral, né? Com toda as duas partes se juntando aí. Bom, esse outro desenho aqui é muito interessante. Ele mostra algumas culturas em relação à mata, né? Um solo com o mesmo declive, nos 4 pontos aqui. Uma mata com esse declive, nós temos uma erosão de 4 quilogramas por ano, ou seja, a água que cai das chuvas durante o ano inteiro só escorre 4 quilos de solo. Já numa pastagem, esse escorrimento de solo, perda de solo por hectare, seria de 700 quilogramas por hectare ano. Então, 700 quilos por hectare, ou seja, para cada 3 tarefas a gente tem uma perda de 700 quilos de solo. O cafezal, que fica o solo mais aberto, ele tem uma perda de 1.100 quilogramas por hectare. E um plantio de algodão, que o solo fica bem mais aberto, aí tem uma perda de 38 mil quilos por hectare ano. É claro, se o solo tiver essa propensão também, né, de perda. No solo arenoso, por exemplo, se perde muito, porque muitas das partículas de areia são totalmente soltas e vão facilmente com a água, né? Um solo mais argiloso, mais grosso, mais compactado, ele perde menos. Mas isso aqui é um solo, é um estudo, né, geral, para ter ideia, né, que as culturas, quanto mais abertas, plantas menores que deixam o solo desnudo, como é o feijão, como é o milho, né, como é o algodão, eles vão ter esse ponto negativo aí de fazer com que não haja praticamente uma proteção do solo e a água vai agir aqui rapidamente, a água e o vento, né? A perda de solo é muito grande. Aqui no sertão, né, o verão, aqui é cacimbinhas, por ali, vejam só, algumas partes aqui com a vegetação seca, né, e aqui um outro cercado, tem alguma vegetação, mas veja que o solo no verão é completamente queimado, porque nem tem vegetação, é só o solo mesmo. Então aqui a perda por vento, por erosão, e quando bater chuva também é muito grande. Já aqui, nessa parte de cá, que tem um pouco de mato, ele não deixou nenhum animal comer nem nada, então essa vegetação nativa que ela dá uma certa proteção, pelo menos contra o vento, né, e contra também as primeiras chuvas, certo? A mesma coisa aqui, ó, os arbustos completamente secos não tem tanta proteção, e a matéria orgânica, a proteção do solo é praticamente zero. E isso aqui é uma área de pastagem, ou seja, as vacas aqui passam o verão e inverno o tempo todo aqui comendo, e no verão praticamente não tem nada. Então, não há um planejamento de nada, na verdade, né? A maioria das nossas fazendas são assim, não se planeja, não se divide em piquetes menores, não se cultiva uma pastagem boa, é tudo assim, meio ao léu mesmo, né? Sem um planejamento. Então, a gente poderia ter aqui, né, pequenos piquetes que fossem controlados e os animais usariam por tempo aqui, e depois, quando fosse para cá, a gente já tinha uma recuperação dessas áreas aqui, e assim iria passando por piquete a cada 3, 7 dias e retornaria. E o piquete que não tivesse animal tinha que ser recuperado, né? Ver a adubação, Uma outra questão que a gente vê é o seguinte, em algumas áreas que eu vi que as pessoas plantaram bufa, ou faixa branca, ou braquiária, mesmo no sertão, mesmo que fique seco, quando chega o verão, ele tem uma certa palhada, né, que está lá. Até dá para você soltar alguns animais, eles vão comer algum material seco que vai ajudar na fibra, né, na necessidade de fibra. Mas quando não se planta nada, só erva nativa e passa o ano inteiro o animal aqui extensivamente, ele acaba com tudo, fica somente o chão batido e não tem nada realmente no verão, nem de proteção do solo, nem como alimentação, nem mesmo fonte de fibra. Há algumas algarobas aqui é interessante porque vai proteger da alta insolação,
mas praticamente não tem alimento. Então, um produtor desse ele vai ter que ter um suprimento de 100% de alimento, né? Em relação à pastagem, não tem nada aí mais. Algum comentário? Não, isso aí é o que vem sendo decorrente no nosso sertão, né? Sem um planejamento mínimo sequer para que quando chegue no verão, que nosso verão é bem puxado mesmo, tenha pelo menos da mantença dos animais, sem que use muito, nem que use perdas de dinheiro com rações para pelo menos dar a manter os animais, né? Quanto mais planejamento, mais divisão de pastagem, piquetes, né? Isso aí não é só pensando na parte momentânea, isso aí é pensando na parte do futuramente, né? Com a diminuição de gastos na propriedade. Que ninguém vê isso. Pensa que é só naquele momento para a coisa inútil, fútil, né, que não possa servir para o futuro. Pensa que só seja coisa momentânea, né, com apenas uma simples divisão da área a ser alocada aos animais. Nessa outra foto, veja, também isso aqui já é na divisa Cassininha, para cá um pouquinho, né? Chegando já para... Major Cassininha, né? Dois Riachos ali. Dois Riachos. Aí veja a pastagem, né, de verão. Aqui ainda tem um garrancho que os animais ficam na sombra. Aqui um juazeiro, eu acho que também... Quer dizer, o que a gente tem aqui são algumas árvores que beneficiam os animais para ficar embaixo, mas de alimento, veja, não tem nada. Isso é uma pastagem da nossa bacia leiteira, né? Imagina, nossa bacia leiteira que era para ter... Uma situação crítica dessa. Fantástico. Se eu mostro isso para alguém de um certo conhecimento, vai ficar rindo, né? Porque, sinceramente... Como e ainda vão dizer, vocês se intitulam como bacia leiteira numa situação dessa. Então, a gente não tem nenhum trabalho de nada de melhoria de conservação de solo, nem de pastagem, nada. Algumas, até aqui, sei lá, erva daninha, talvez malva branca, alguma coisa aqui já secou, tudo está seco. Então, nós não temos nenhuma infraestrutura aqui de pastagem, nada. Então, é essa a realidade que nós convivemos há séculos, né? E não muda. A gente não tem produção de feno, não tem produção de silo, não está contente, né? E muitos estão se escorando no governo para receber bagaço de cana, né? Que só tem praticamente um pouco de fibra. Então, essa é a nossa realidade. Verdade. E aqui, olha, a contradição, né? Nós temos aqui o nosso semiárido no verão e aqui nós temos o semiárido no inverno. Isso aqui é em Piranhas, lá no assentamento, isso é uma bandeira. Aí vejam a diferença, né? Aqui embaixo a gente tem, aqui várias plantas, angico, creio angico com outras aqui, mas aqui, capim de roça, gramíneas, várias plantinhas aqui, que elas passam o inverno aqui, bastante plantas de várias espécies, e os animais passam o inverno muito bem, né? E para onde é que vai essa água, essa chuva, todas essas plantas no verão? Simplesmente não é guardado nada disso aí, né? Não é feito feno, não é feito silagem, não é feito nada. Então, no verão, esses mesmos animais vão passar muita fome. O que acontece onde tem catingueira, onde tem alguma planta de juazeiro e tal, que cai a folha, que fica a folha seca, aí elas se alimentam dessa folha seca como fibra, fonte de fibra. Mas aí precisa de um suplemento bem mais forte, né, para poder manter os animais vivos no verão.
que poderia ser utilizado. Parte dessas folhas aqui, desse material, a gente está produzindo feno para o verão. Feno, ao máximo possível. E com isso a gente consegue, com o feno, manter a proteína, várias vitaminas, com a conservação como feno. Quando a gente seca, desidrata por um dia somente, a gente não perde quase nada dos teores nutricionais da planta. Ela se conserva. Mas se eu deixo isso aqui no sol para ficar no verão, praticamente vai se perder quase tudo, porque perde vitamina, perde proteína, ela desintegra a proteína, ela fica somente, basicamente, uma fibra, e de baixa qualidade, né? Uma fibra não digestível, em sua maioria. Então, todo esse alimento que é dado para a gente durante 4, 5 meses no inverno, ele é desperdiçado, porque os animais não vão comer, tem uma copa alta, não é feito nenhum rebaixamento, não é feito um plantio aqui intercalado, poderia ter pequenas leguminosas aqui intercaladas, ou mesmo gramíneas de maior porte aqui intercalado. Bom, então com isso a gente não faz o melhoramento da caatinga e a gente não aproveita a caatinga. Né? São coisas muito simples que poderiam ser feitas, algumas intervenções que iria melhorar em muito a alimentação dos animais e ter condições de produzir o ano inteiro sem ter que está fazendo com que os animais passem fome. Então, esse produtor, no verão, normalmente vende a maioria dos animais porque não tem alimento nem tem água. Ele traz de água para cá, né? E aí, toda a água que chove aqui no inverno é perdida também. Escorre e vai embora, não é aproveitado nada. Não tem barragem, não tem uma lona plástica, pelo menos, no declive para juntar água, não tem nada. Veja como é a situação, né? E aí são os produtores de cabra. Aí, não, eu desisti, não vou mais produzir cabra, não, dá muito trabalho. Mas é isso, a gente, como a maioria dos produtores são pequenos produtores que não tem recurso até para fazer infraestrutura, a gente também não tem políticas públicas que melhore isso, né? Isso, às vezes, até mais chata é isso. Às vezes é revoltante, né, Kelson? Porque a gente vê isso há 200, 300 anos que esse povo está tentando criar cabra e não tem um apoio, incentivos, né, governamentais. Nada. Então, sei lá, eu vi que foi dado para esse pessoal um laticínio com freezer, com tudo, mas não tem condições de produzir o leite. Entendeu? Eles têm tudo para industrialização, aí o acompanhamento do Sebrae, mas e a produção? Não tem. Produção de forragem. Forragem, não existe. Então, com isso, eram 20 produtores, hoje, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5. E mesmo assim, com 10 cabras, 20, eles tinham cada um 40, 30. E aí vão vendendo para sobreviver, né? Vão vendendo os animais. Só para sobreexistência mesmo deles. Então, essa realidade, que a Karina também mora aí, né, Karina, nessa região de São José da Tapera, esse assentamento é entre São José da Tapera e Piranhas, ali o assentamento se chama Bandeira, tem o Pacu, tem aqueles assentamentos, mas é a realidade nossa de sertão de Alagoas, que ainda é muito melhor do que da Paraíba. Ô, professor, verdade. Oi. Também é uma questão histórica, né, porque o pessoal começou a criar gado aqui porque as terras não eram muito produtivas para cana. Então, começou assim, a criação de gado e sobrou para criar cabra os pequenos produtores, mas estes passaram a querer produzir gado também. Então, a criação de cabra ficou meio que perdida aí na história. Está diminuindo, cada ano está diminuindo mais. A gente tem bem mais condições, mais alimento, clima melhor do que a Suíça, né? A Suíça dá pouco de caprino e ovinos, e a Bahia ainda tem muito caprino e ovino, a Paraíba também tem, o sertão tem bastante, mas muita gente tem essa visão de que cabra é animal para pobre e tem que criar uma vaca. Mas aí verdade. Tem que ter mais alimento, né? Tem que ter mais alimento do que... disponibilidade de alimento para ela. A outra questão é a cabra ladrona, a cabra ela precisa ter uma área maior. Então, se a gente não tem uma área maior, a gente vai ter que ter produção de alimento para colocar para ela. Porque criar a cabra com fome não é possível, porque ela vai pular até a casa, né? Vai berrar até dizer basta. Então, é um animal que reclama, que exige um certo exercício diário. A vaca é mais tranquila, ela anda um pouquinho,
deita. A cabra não, ela quer andar o dia inteiro, é do instinto dela. Então, tem que ter as condições para cada uma produção. Mas a nossa aptidão de semiárido é cabra. Se a gente tiver como ter numa caatinga cabra, mesmo no verão, elas vão correr atrás, elas comem aqui e acolá, inventam qualquer coisinha, folha seca que cai, e elas sobrevivem e ficam com uma pelagem bonita no verão, né? Mas se a gente botar a vaca na caatinga no verão, só com a caatinga, não vai. É muito, muito, muito pouco resultado. Então, as exigências de nosso clima, os animais que estão mais adaptados são as cabras, porque são animais daquela região do Oriente Médio, né? São nativos daquela região ali, onde realmente eles têm pequenos arbustos, muita área semiárida e deserto mesmo, e as cabras são adaptadas àquilo lá, e tem as da Suíça, que são das montanhas também, que é acostumada a escalar a montanha todo dia, né? Subir, descer serra, e comer várias plantas, uma diversidade maior de plantas. Mas todas elas gostam também de forragem, né? Capim-elefante, capim bom, né? Esse capim de roça mesmo elas gostam de ervas, várias ervas que nascem no sertão no inverno, elas comem também. Até o mata-pasto verde elas comem bastante. Então, o que precisa, na verdade, é estar preparado para isso, né? Mas, no geral, o que nós não temos que dê subsistência, sustento, essa produção, né? Como eu vi lá no Salmão Bandeira, eles tinham vários produtores produzindo leite, aí ia para o laticínio. Quem escoou o leite? Não tinha comercialização. Começaram a fazer licor de leite. Para quem vender? Não tem escoação. Não tem ninguém que represente do governo que traga, que leve para os lugares. Tanto supermercado que nós temos em Maceió, ninguém se interessa em ajudar, em levar até os supermercados, de oferecer. Então, essa falta de apoio, que tem que ser política pública mesmo, para que a gente tenha, como foi feito em vários estados, né? Minas Gerais, o queijo Minas Frescal, é vendido para o mundo inteiro, aquele queijo deles, que é o coalho nosso aqui. Mas a gente tem em Alagoas os queijos coalho, só de vaca, não tem de cabra. E não tem nenhuma política de comercialização, de colocar marcas, de dar apoio mesmo para que os pequenos sobrevivam, né? Tem nada, nada, nada. Tem nada. E os que são pequenos, eles não têm condições de fazer bons laticínios. Aí eles vêm e fecham, porque não tem dinheiro, não tem o quê. Mas é tudo muito solto, tudo muito solto. Quando tem uma cooperativa que fica maiorzinha, aí já chega um dono, né, e toma conta. Olha, é complicado. É um estado complicado nosso. Mas tudo seria muito, assim, facilmente resolvido se tivesse realmente uma vontade de políticas públicas, né, com gosto mesmo, resolveria facilmente essas questões. Você vê quando tem recurso, quando tem capacitação, tem uma certa infraestrutura, as pessoas vão, participam, têm a maior boa vontade, né? Mas está todo mundo também cansado de ir atrás das coisas e não conseguir. Aí fica nesse ping-pong, né? Começa algo e depois não tem apoio, aí não tem comercialização. A própria prefeitura poderia comprar esse leite. Professor. E assim vai. Pode falar. Mas eu acho assim que, além das políticas públicas, é uma questão de status mesmo, porque as pessoas criaram um conceito de que o leite de vaca é melhor do que o leite de cabra, né? Até porque tem muitas pessoas que falam, eu não bebo o leite de cabra porque ele fede. Então, acho que seria mais interessante sei lá, talvez uma mudança assim de pensamento que não vai ser tão fácil, né? Além das políticas as pessoas públicas. Também nunca tomaram leite, por exemplo, eu já tomei na Paraíba um laticínio lá, que eles trabalham com pasteurização, tudo bonitinho, não tem gosto nenhum, nem cheiro nenhum. A questão é que são formas de trabalhar, né, com a higiene. Isso, é o manejo que eles adotam lá. Isso, né? exatamente. O cheiro está no bode, então na hora da Verdade. o bode tem que ficar separado, né? Uhum. O bode tem que ficar bem longe. Outra coisa também que é a cultura nossa de alagoano, né? Porque
Os queijos de cabra e o leite de cabra, que é mais caro, é aquele que tem o cheiro do bode, né? O queijo que não tem o cheiro do bode, Verdade. eles não são caros, porque ele não é característico, não é culturalmente considerado como sendo de cabra, porque é o mais caro, entendeu? Eu comi em Minas Gerais um queijo que era R$ 500 o quilo. Tinha uma demonstração lá no evento que eu fui, da Era o Invisol. bode puro, era você. Era bode puro, gosto e aquele cheiro, né? De longe você já sentia aquele cheiro forte, e quando come você sente aquele amargo mesmo, e lá todo mundo comendo, é uma briga para pegar um pedaço de queijo, né? Briga. Então aqui é cultura, né? Alagoano não gosta de alagoano, não valoriza quem é alagoano e não quer consumir o que é de Alagoas. Várias pessoas aqui em Maceió mesmo, e aí mesmo, tem no supermercado, tem o leite Camila, não come, que leite em pó, é igual aos outros. Aí tem o Vale Dourado, não compra, porque é de Alagoas, não presta, é de Alagoas, não presta. Aí você chega nos outros estados, o povo está comendo na Bahia, consome muito leite Vale Dourado, leite Batalha, mas aí o povo de Alagoas não compra. Eu até falo com o dono do leite Batalha, a maioria do leite vai para Sergipe. O Vale Dourado vai todo para a Bahia. Alguns supermercados que compram aqui. Eu chego no supermercado aqui em Maceió, todos o leite é de Minas Gerais, a maioria do leite. É difícil encontrar um Vale Dourado, porque Batalha não encontra Camila, muito difícil. Algum mercadinho que você encontra, se procurar muito. Então, é essa cultura nossa de alagoano. Nós não nos valorizamos, né? Se você olhar a instituição, a UNEL é um exemplo, né? Quantos candidatos nós tivemos alagoanos e não vinga, só vinga quando é de fora. Então, a gente precisa se autovalorizar. Realmente é uma cultura nossa, como a gente ficou como periferia de Pernambuco, a gente sempre se sentiu inferior aos outros estados, né? Aí você vê os pernambucanos, o melhor carnaval é o daqui, nós somos o melhor estado do mundo, nós temos a melhor do mundo, nós somos melhores do mundo. A Bahia é a mesma coisa, mas nós alagoanos e sergipanos que estamos no meio, ficamos nessa inconsistência. Nós temos um monte de gente boa, de poeta, de cientista, de tudo. Tudo tem Alagoas e nós somos o estado maior produtor de gás do Nordeste, né? Um dos maiores do Brasil. Nós somos autossuficientes em petróleo, em gás natural, em açúcar, em fumo, em feijão, em tanta coisa, em leite. Produzimos o leite para Alagoas e metade de Pernambuco é do leite de Alagoas, mas a gente não se valoriza, está precisando mudar realmente a cultura. E os outros estados produzem leite de cabra, consomem, vendem e não são inferiores a nós. A Paraíba, por exemplo, produz, o sertão inteiro não produz gado, produz cabra e vende para todo mundo tomar leite de cabra nas escolas, no restaurante, tudo. Então, a gente precisa mudar de cultura, na verdade. E nós somos responsáveis, a gente que está na área de ciências agrárias, nós temos que jogar pesado. Então, aquele Expo Cabra da edição de da Tapera, a gente tem que divulgar, levar o povo, mostrar, ver a importância das cabras, dos bodes e dos ovinos e dos caprinos, né? Porque a nossa características de caatinga, nosso tipo de vegetação, o animal que se adapta realmente é a cabra. A gente insiste com o gado, mas não é. Você vê que uma vaca, quantos litros de leite que uma vaca boa aqui de Alagoas produz? Sabe dizer, Kelsey, Karim, aí na região? Em torno de, em média, de 30 litros. Karina, em média. Sabe dizer? Uma vaca boa. Uma vaca boa. Nenhuma cabra ela pode dar em torno de 6, 7. Mas veja, as vacas holandesas e da Europa, as vacas ruins na Itália, por exemplo, há muitos anos atrás, o governo proibia que se criasse vaca leiteira com menos de 40 litros de leite. Então é proibido. Aqui é um sonho o produtor ter uma vaca dessa. Então, o nosso clima aqui, nossa região, para você ter uma vaca de 40 litros de leite, ele tem que dar tanta comida no mundo, né? No ar-condicionado, música clássica, fazer de tudo para a bichinha produzir 40 litros de leite. Então, isso é uma vaca normal da Europa, né? Daquelas regiões lá, porque é uma região mais fria, tem bastante pastagem, chove mais
controlado. São Paulo já tem condições de ter isso. Se a gente buscar a produção das vacas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, por exemplo, a gente vai ver que as nossas vacas perdem bastante, né? Mas aí, em genética também, as nossas vacas aqui têm uma genética inferior. Embora tenha importação, mas a adaptação ao clima é outro problema, né? Porque totalmente diferente, né? Nossas vacas. 27 graus, a gente já perde o potencial de produção normal. Então, as cabras têm esse problema com calor? Não tem. Não. Tá certo? Tendo uma sombrinha para elas de uma árvore qualquer, ou de, sei lá, durante um arbusto. Um arbusto, ela está satisfeita pulando. Tá ótimo para ela. Não é? Nós aqui não temos condições, não oferecemos as condições necessárias para a produção nem da cabra, nem da vaca. Né? Nós queremos produzir como era 300 anos atrás. Aí, Karina, a outra questão que você falou aí, que as terras do sertão não servem para a criação para produção de cana. Não são as terras, é o clima, né? Então, para produzir cana, a gente tem que ter 1.300 a 1.500 milímetros por ano de água. Então, se tiver água, você pode até ver que em algumas casas chega aí e o pessoal tem no quintal da água de lavar roupa ou do banheiro, tem um pé de cana lá e produz, né? Ele cresce normalmente. Mas aí tem a água o ano inteiro. Então, se tivesse, tem alguns estados que têm irrigação de São Francisco, como Pernambuco, por exemplo, eles têm produção de cana no sertão, mas aí eles têm irrigação. Então, se tiver sol e irrigação, a cana produz tranquilamente. É igual um capim-elefante, o capim-búfalo, qualquer capim desse, é uma gramínea. Mas o que foi feito, inclusive, uma lei, é que gado, no início, né, na colonização do Brasil, começou-se a criar gado aqui na zona da mata e o gado invadia a cana. Então, houve muito problema com isso. Aí foi criada uma lei, antiga ainda, com o governador-geral do Brasil, proibindo a criação de gado nas regiões de cana, porque estava havendo muito conflito. O produtor do gado não podia pagar as canas, porque o gado entrava lá e comia a cana, e o dono da cana queria cobrar do produtor de gado. E assim, com esses vários conflitos, foi feita uma lei para que na região tivesse cana, era proibido ter gado. Então, a região que produzia cana em Pernambuco e Alagoas, que fazia parte de Pernambuco, era Pernambuco, capitania de Pernambuco, vinha do Rio Grande do Norte até o Rio São Francisco, né, em Alagoas, ia pelo sertão até chegar a Paulo Afonso, tudo ali era Pernambuco, descendo na Bahia até chegar onde é hoje o Tocantins, o norte do Tocantins também era Pernambuco. Então, toda essa região de Pernambuco, ela foi dividida, então, foi com a lei. Até 100 km, 150 km poderia produzir cana, que é onde tem uma pluviosidade maior, e daí para lá é que poderia produzir gado. Então, já foi dividida aí com essa lei. Aí, depois disso aí, houve, então, a introdução por Delmiro Gouveia, em Alagoas e Pernambuco, essa região do sertão, do algodão e do feijão de corda, que não existia. Então, foram duas culturas depois. Aí, depois, Arapiraca começou com fumo e algodão. E depois, fumo, feijão de corda. E depois, hoje, tem uma misturada, né, Kelsa? Aí, Arapiraca tem fruta, tem fumo, tem feijão. Tem tudo aqui. Aqui é uma salada, Então, hoje, Arapiraca é a produtora de hortaliça do estado, a maior produtora de hortaliça, de fruta. Verdade. De fumo, também continua. Feijão, uma parte, né, porque parte não planta feijão. Mas feijão de corda, eu acho que é a região que mais produz. E Arapiraca é uma região também, né? Não é só a cidade de Arapiraca, porque Girau do Ponciano produz muita mandioca também. Vai toda a produção colocada como sendo Arapiraca, mas Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa é quem produz mais mandioca, milho. Verdade. Né? Mas aí entra tudo como Arapiraca, porque Arapiraca se tornou uma região, na verdade, não é só Arapiraca cidade. A gente vai ver isso aqui para a gente encerrar, tá certo? Efeitos sobre a fertilidade do solo. O enriquecimento do solo de pastagens em áreas sobre a influência das copas de árvores tem sido observado em várias regiões.
as árvores podem aproveitar nutrientes de camadas do solo que estão fora do alcance das raízes das plantas forrageiras, que são geralmente mais superficiais, tornando esses nutrientes disponíveis às forragens. Outro meio de enriquecimento do solo é a incorporação gradativa de biomassa das árvores, ou seja, folhas, frutos e flores que caem, né, na pastagem. Então, tudo isso vai ser absorvido pelo solo, vai ser incorporado ao solo, que vai favorecer também o desenvolvimento das forrageiras. O efeito é maior quando as espécies arbóreas são leguminosas, que possuem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar atmosférico, também o ar que está nos espaços do solo, né, através da simbiose com bactérias. Em estudo realizado na Costa Rica por Dacarete e Blinstein, em 1968, observaram que os teores de nitrogênio no solo, a uma profundidade de 0 a 20 centímetros, foram mais altos em amostras coletadas sob a copa de leguminosas arbóreas do que sob a copa em áreas sem árvores. Então, sempre abaixo da copa, a quantidade de nitrogênio é maior, exatamente pela queda de folhas e essa incorporação do material das árvores no solo, né? Então, isso é uma consequência lógica. Então, a gente viu hoje que a fertilidade do solo ela é melhorada, né, no geral, pela presença de árvores, pela presença de vegetação no geral, que a gente pode também promover e buscar a permanência ou a recuperação da água que cai da chuva, para que essa água fique o máximo possível nesse solo e seja armazenado pelo solo para que a gente tenha, nesse caso, uma conservação da água, melhorando a produção vegetal, produção de forragem, né? Que no geral é produção de matéria seca que vai alimentar os animais, com isso promover uma maior produção de leite ou de carne, o que seja. Bom, pessoal, vocês... Ô, professor, Pode falar, Karina. aí dentro disso só pode ser melhorado, tipo, os nutrientes, a estrutura e a presença de micro-organismos através da presença de matéria orgânica, né? Mas outra coisa Isso. também pode ser. Não, o alimento dos micro-organismos e dos macro também, né? Quando a gente fala micro, também dos macros, como a minhoca, larvas de besouro, de insetos, tal, no geral, eles se alimentam de raízes e de matéria orgânica. Então, se a gente não tem nem raiz nem matéria orgânica, a gente vai ter um solo estéril. É um solo que não tem nenhum micro-organismo, ele é um solo estéril. Então, essa matéria orgânica ela é imprescindível para que haja a recuperação do solo, a melhoria da estrutura do solo. Outra questão é que a porosidade do solo ela é aumentada quando a gente tem restos de animais, tem humus, né? Esse humus ele tem uma sedosidade, uma oleosidade que faz com que os grumos, as partículas do solo se solidifiquem e se formem estruturas. Vocês já viram em fertilidade do solo também que existem estruturas piramidais, né? Essas estruturas que são formadas no solo, elas fazem com que haja a formação de galerias e de espaços que permitem uma maior permeabilidade e infiltração da água e das raízes. Então, a matéria orgânica, na verdade, ela melhora em tudo, né? E para ter matéria orgânica, a gente precisa ter as plantas, a não ser que você traga de fora. Você pode, quando você traz um caminhão de esterco e joga no solo, você está trazendo matéria orgânica, não foi de planta, mas você está, na verdade, melhorando o solo também, né? Mas aí fica mais caro do que você ter uma matéria orgânica natural, entendeu? O esterco ele vai estar lá por um período de tempo, mas aí, ao ser consumido, ele se acaba.
A árvore não, ela vai estar continuamente jogando folhas, os vegetais no geral que você deixar palhada, ele vai estar sempre incorporando, vai estar desenvolvendo raízes. O esterco ele não desenvolve raízes, ele vai apenas se incorporar ao solo, tá certo? Mas não vai desenvolver raízes, nem vai melhorar, no geral, a fixação das estruturas do solo. Ela é mais um alimento para as plantas, para as culturas que você vai estar trabalhando, ou para forragem, ou para o feijão, ou para a palma, tá certo? Mas é algo também que você está dando por um período de tempo curto, né? Você coloca o esterco, ele vai durar ali 3, 4 meses e vai se acabar. Se você coloca a ureia, por exemplo, é um adubo químico, ele vai estar ali enquanto tem uma certa umidade, mas se chover mais forte, ela vai toda embora, você perde também. O fósforo, ele fica até 2 anos, né? O potássio fica até 6 meses. Pode ficar até 1 ano, potássio, dependendo aí do tipo de solo, da quantidade de chuva. Mas aí a árvore não, ela está lá sempre, ela está sempre alimentando. Então, por isso, a árvore e a pastagem é uma alimentação, retroalimentação contínua, além de todas as outras vantagens, né? De sombra, de abertura de galerias, de evapotranspiração, de captura de mineral lá da parte mais inferior do solo. Então, tem aliás, tantos benefícios, né, de uma árvore para o solo e vice-versa, que vale a pena, né? A conservação do solo, a diminuição dos ventos, diminuição de pragas, tudo, são muitas vantagens. Ok? Ô, professor, me tirei outra dúvida. Se tiver um solo com excesso de matéria orgânica, pode levar a um solo ácido, né? Ou não? Em excesso, sim. Mas aí Professor, mas isso pode ocasionar um excesso de nutrientes no solo, né? Ou não? é diferente de uma matéria orgânica de uma árvore, porque ela vai liberar, por exemplo, se caiu 50 folhas hoje, essas folhas elas vão aos poucos sendo decompostas. Então, se ela vai sendo decomposta lentamente, essa liberação de minerais também é lenta. Mas se eu chegar com um caminhão de esterco e colocar tudo de uma vez, então eu vou ter um excesso de nutrientes. E aí, o que é que acontece? Se o esterco não tiver bem curtido, ele é menos prejuízo, mas se não tiver bem curtido, as bactérias vão pegar o nitrogênio da planta, carregar o nitrogênio e outros elementos da planta para poder usar como energia para decompor a matéria orgânica, entendeu? Então, às vezes você coloca esterco sem ser curtido perto da planta e a planta começa a ficar amarela e às vezes até morre. Por quê? Porque o nitrogênio da planta vai ser usado pelas bactérias para destruir ou para se alimentar do esterco. Então, por isso é interessante sempre colocar um pouco longe, distante da raiz, e que esse esterco seja curtido. Se você não tem esterco curtido e vai plantar ainda, você tem que colocar 1 mês antes de plantar, você colocar o esterco para ele ser decomposto ali pelas bactérias, fungos, dar uma curtida, né, que a gente chama, que é a quebra do material orgânico mais novo, que precisa de muita energia para isso, e aí depois é que você planta, porque aí você não vai ter esse processo de roubo do nitrogênio das plantas para usar como energia, tá certo? A quantidade de nutrientes, ela tem que ser ponderada, por isso se faz análise de solo, a gente vai ver, tem deficiência de nitrogênio, quantos por cento de nitrogênio ou de matéria orgânica é um solo bom? Aí a gente vai ver que 5% de matéria orgânica em um solo já é um solo super bom. Então não é muito, a quantidade não é tanto, né? Então se você der 15, 20, parte vai ser perdido. Ela pode até ser incorporada com o solo, ser utilizada depois, mas a planta não vai utilizar aquilo de imediato, ela vai utilizar algumas pequenas partes. Então, tudo tem que ser na dosagem certa. Por isso, as árvores, elas vão liberando as folhas, e as folhas não são absorvidas, né? As plantas não têm uma raiz com a língua lá e uma boca para mastigar, não existe isso. As árvores, elas vão soltando folhas,
E as folhas, aos poucos, vão sendo decompostas lentamente, e depois de 1 mês, 2, 3, 4 meses, é que ela se decompõe de forma a que a planta consiga absorver pelas raízes. Então, esses pelos absorventes, que você sabe, são muito fininhos, muito delicados, e só conseguem absorver minerais quando eles estão muito pequenininhos, né? Bem praticamente soltos. Bom, e precisa só da matéria orgânica? Não. Aí vem os minerais do solo. O solo tem também minerais que vão liberar para a planta, como o enxofre, o potássio, o molibdênio, o zinco, o cobalto. Todos esses minerais estão também no solo e a planta precisa retirar também do solo, em pequenas quantidades, né? Então, o NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, são os minerais que a planta precisa em maior quantidade. Ela precisa de água também em grande quantidade, ela precisa de oxigênio e CO2 em grande quantidade. Os demais são em menores quantidades, que pode estar na folha, pode estar no próprio solo, tá? Às vezes está na água de irrigação, né? Aquela água de sabão que se toma banho, que lava roupa, tá? Aquela água normalmente tem muito enxofre por causa do sabão. Então, aquela água ali, quando você coloca aquela água, não precisa botar mais enxofre para a planta, porque ali já vai uma quantidade que serve para a planta. Quando vem da irrigação, a água de irrigação às vezes traz matéria orgânica dissolvida, traz enxofre, traz matéria orgânica, no caso, nitrogênio, traz potássio. Então, quando vai fazer a irrigação, a gente faz análise da água. E nessa água, ele já vai dizer, água boa para irrigação, não. Porque se tiver muito sódio, tiver muito hidrogênio, né, pode acidificar e pode salinizar. Então, se tiver muito sódio, cálcio, magnésio em excesso, a gente pode mudar a estrutura do solo. Por isso que o alumínio também, que é tóxico. Então, a água de irrigação, ela tem que ser previamente vista para que a gente não venha prejudicar o solo com o passar do tempo, porque o sal, né, que vem na água, ele pode ser em grande quantidade e ficar armazenado e ir prejudicando a planta. O sal, ele começa a retirar a água da raiz. Ao invés de fornecer água, ele retira a água da raiz. Ele resseca, imobiliza os minerais e a planta não consegue absorver. Era isso, Karina? A pergunta? Era. E seus morangos, como é que estão? Karina? Professor, oi. Como é que estão os morangos? Estão lá, no sítio. Estão bem, estão muito bem. Ainda estão de pé, professor, por enquanto. Você irriga como? Água da torneira, água de poço, de onde é que vem a água? Cisterna calçadão. Como? Cisterna calçadão. Cisterna calçadão, ótimo. Quantos mil litros de água você consegue absorver com a cisterna? São 26, se eu não me engano. 26 mil litros. Bom, né? Quantidade boa. Ótimo. Vocês têm barragem subterrânea também ou não? Não, tem uma na comunidade, mas não é da gente, não. Uhum. Mas o terreno de vocês tem condições de fazer? Não, porque não é assim, no pé da serra mesmo. Porque só presta embaixada, né? Com riacho. Aí não é. Meu riacho. Bom, aí dá para vocês fazerem outras questões aí para armazenar mais água também, né? Como aquelas lonas. Tem, professor, tem. Lá tem as tecnologias de tanque de pedra, tem a cisterna calçadão, a barraginha, a cisterna de enxurrada e a barragem subterrânea na comunidade, além de uma barragem maior, que geralmente o pessoal usa para a produção de hortaliça. Certo, ótimo. Não veio voltar aí o normal, a gente faz uma visita, né? Aí é com você. Olha o Lázaro, boa noite. Chegou. Lázaro. Boa noite, professor. Tava perdido, era? Ô, professor, eu tava no sítio, rapaz, fui fazer umas coisas, aí na hora que eu vim embora, assim, umas 4 horas, aí começou a chover, eu fiquei na casa de um colega. Aí eu disse, rapaz, e agora eu fui pra casa? Ele disse, não,